Bom dia para quem é do dia, boa tarde para os da tarde, boa noite para quem me assiste à noite, mas não importa. O que realmente interessa é que todos vocês estejam prestigiando o canal Ponderando com Caju para nós aprendermos juntos economia, gestão e finanças pessoais. Meus queridos e minhas queridas, hoje nós vamos continuar com os nossos trabalhos e nós vamos emendar com o vídeo anterior que nós falamos a respeito de Henry Ford. E Henry Ford, ele é um capitalista ligado à indústria, e nós estávamos tratando a respeito dele porque ele foi um capitalista que sabia calcular, sabia enxergar a evolução da produtividade, e em função dessa produtividade que aumentava, ele soube como aumentar os salários. Mas, enfim, ele também soube mostrar que ele tinha entendimento do todo, que como essa economia funcionava no seu conjunto. E, portanto, nós vamos dar um passo hoje mais adiante para discorrer a respeito da indústria. Mas a indústria brasileira, e a gente procurar localizar como que surgiu a nossa indústria brasileira. A partir do quê? Então aqui nós vamos ter o nosso tema, que é o surgimento da indústria brasileira, de 1860 até 1930. Não se preocupem com esse tempo um pouco tardio, ele é tardio para nós, mas não para a evolução da sociedade e também não para as lições que isso nos traz até hoje. E nós temos, como sempre, uma pequena pergunta para dar rumo à nossa exposição, que é: como o café fez surgir a indústria brasileira? Essa é a nossa questão-chave. E é isso que eu vou querer explicar para vocês, e daí no final ligar com o nosso caro Henry Ford. Muito bem. Primeiro, para nós explicarmos a respeito do café, a gente precisa ter uma noção do que era a economia brasileira no século XIX. Nós já fizemos isso no trabalho número 69, que nós falamos a respeito da transição do Império para a República. E daí nós colocamos um mapa que eu fiz à mão e que está aqui ele. Lembram desse mapinha? Ó, pronto. Tá aí ele. Foi com esse mapinha aqui que eu procurei explicar o que era a economia brasileira. E agora eu vou explicar como que essa economia se transformou ao longo do tempo e deu lugar à indústria. Pois bem, isso aqui é um mapa, claro, do Brasil, com as regiões econômicas dele, com as regiões produtivas. Então, vejam que é uma sinalização diferente. Aqui nós tínhamos o quê? A borracha, onde ela era extraída. Porém, a borracha não trouxe a sorte da industrialização por ser um produto extrativo, quer dizer, a borracha, portanto, já era uma dádiva da natureza, que na verdade ela era extraída da natureza, das seringueiras, eram feitos cortes a facão nessa seringueira e ela sangrava, e esse sangramento dela nada mais era do que o látex. E esse látex, depois de submetido a fogo e com uma certa técnica, era transformado em bolotas e em toda essa enorme região, e essas bolotas eram colocadas dentro de canoas e levadas para os portos, principalmente Manaus, e lá era embarcado Manaus, Belém, e era embarcado para a Europa e os Estados Unidos. Por quê? Porque eles estavam na Revolução Industrial muito mais avançada e já tendo uma indústria que requisitava essa borracha. E quando surge
a indústria automobilística na figura do automóvel no final do século XIX, essa borracha se torna então ainda mais necessária. E era um produto com muito preço. Porém, levaram essas seringueiras para outros lugares do mundo, fizeram grandes plantações, e quando essas plantações estiveram no ponto e eles conseguiram aproveitar os frutos dessas plantações, o preço da borracha caiu extraordinariamente e quebrou, inclusive, aqueles grandes comerciantes que compravam nas cidades, nos portos, né, a borracha que os seringueiros retiravam, um trabalho dos mais penosos possíveis, eles se quebraram. E foi rapidamente. Então, exatamente por isso que a renda que trouxe essa borracha não foi ainda suficiente, por causa disso que ocorreu, para ir para a indústria. Depois, nas regiões em vermelho aqui, que são as que mais aparecem, né, eu falei a respeito do couro e das peles. Mas o couro e as peles, elas tinham também no mundo inteiro, porque no mundo inteiro você tem gado. E do gado você até aproveita o couro e as peles. Então a concorrência era maior ainda, o preço era muito pequeno, e a renda que ia proporcionar, mesmo sendo de exportação, não seria uma renda capaz de você colocar um processo industrializante em marcha. Depois, no verdinho, nós tínhamos o algodão. O algodão, da mesma forma, o mesmo problema, sofria a concorrência. O algodão da Índia, o algodão dos Estados Unidos, preços eram baixíssimos, muito baixos, e esses preços baixos faziam com que as plantações de algodão não trouxessem aquele volume de renda que se esperava. Então, mais um produto descartado, não que a industrialização tivesse impossibilitada, mas porque você não tinha ela na quantidade suficiente para um processo de indústria. Muito bem. E esse pequeno achuradinho aqui, pontilhado, é o cacau. O cacau era uma mercadoria ainda mais seletiva, que era para fazer chocolate, com pequenas exportações, embora se destacasse no seu conjunto, sem a possibilidade de um aproveitamento ainda que trouxesse, que disponibilizasse uma indústria. Daí nós temos os vermelhos, bom, melhor dizendo, aqui nós temos a erva mate, nessa parte aqui, mas a erva mate pouco influenciou, também por ser um produto muito barato e ter a concorrência da Argentina. Também ajudou a tornar o preço da erva mate ainda mais barato e fazê-la um produto ainda extremamente pobre em termos de geração de renda. E aqui nós temos a região de fumo, né? O fumo também com concorrência muito grande. Só sobrou uma mercadoria especial dentre estas que eu mencionei. Ah, esqueci do açúcar, né? O açúcar aqui, ó. O açúcar, o mesmo problema da concorrência, mesmo problema. Quando o Brasil era o maior exportador, ele proporcionou uma renda alta para os usineiros que se localizavam na região do litoral, principalmente aqui do Nordeste. É uma região muito fértil, essa região. Mas daí vieram, por exemplo, Cuba concorrendo a Ilha de Cuba, na América, aqui pela América Central, né? E isso também fez o preço cair. E outras regiões para onde o algodão foi levado no mundo. Ora, só sobrou o quê? O café, que é a região em azul. E esse café aqui é que vai proporcionar a formação da indústria brasileira. E é justamente também acompanhando mais ou menos isso, nessa região que envolve São Paulo, o miolo de São Paulo, vai nessa região, o miolo de São Paulo. Depois, a parte aqui do Rio de Janeiro, pega também o sul de Minas Gerais e entra um pedacinho pelo Espírito Santo. Mas o grande produtor era São Paulo. Em segundo vinha Minas, em terceiro vinha o Rio de Janeiro e em quarto vinha o Espírito Santo.
Então é aqui que vai ser o foco da indústria no país. Aqui que ela vai ser mais importante, é aqui que ela vai ser mais expressiva. Continuando, vamos tirar aqui. Isto. Pronto. Bem, esse café, o que ele tem de especial que os outros não têm? Primeiro, um preço muito bom. Preço bom, comparado com os outros. O Brasil era o maior produtor mundial, quase que monopolista. As outras regiões faziam concorrência, mas nem tanto com ele. Outras regiões muitas vezes tinham pestes, as ferrugens que atingiam o café, mas o café brasileiro se mantinha a sua capacidade produtiva. E tinha uma demanda inelástica. Inelástica quer dizer que é pouco flexível, porque caso desse crise nesses países, para quem o Brasil exportava, que era na Europa e nos Estados Unidos, as compras mais ou menos continuavam, não se alteravam, porque o café é uma sobremesa. O café é um produto fino, por exemplo, para ser depois do almoço, então para despertar. Então a quantidade comprada dele era pequena e não ia pesar no orçamento, mesmo que fosse de trabalhadores. Então ele poderia ser comprado. Então, mais ou menos, digo eu que o fato dele ser uma mercadoria pouco flexível às oscilações de preço lá fora o beneficiou, porque a quantidade vendida permanecia. E ele é um produto de um gosto excelente. Eu sou um tomador de café, gosto e acho uma bebida maravilhosa, maravilhosa mesmo. Pois bem, e o café também, as plantações de café exigiam enormes quantidades de mão de obra, enormes quantidades, que os escravos já não conseguiam suprir. Então, já a partir de um certo período, as fazendas de café já demandavam trabalho assalariado além do trabalho escravo. Então, atravessa todo o século XIX e vai até a abolição, tendo trabalho assalariado conjugado com trabalho escravo. Conjugado. E o trabalho escravo somente ele vai ser alijado completamente desse processo com a abolição em sua etapa definitiva. Daí sim, esse trabalho escravo ele sai de cena e os escravos negros eles abandonam as fazendas de café. E quero dizer quais? As fazendas nos quais eles eram muitíssimo importantes, que era justamente as da região fluminense, ali no Rio de Janeiro. Essa região não conseguiu se escapar da escravidão. E tanto é que quando esses escravos eles foram embora, os grandes proprietários rurais, e inclusive até alguns barões daquela região, se quebraram mesmo, se empobreceram. Enquanto os de São Paulo, que precisavam do trabalho assalariado, que já estava mais barato, esses não, esses prosseguiram e continuaram sem nenhum problema quando houve a escravidão. Mas era esse café que, exigindo quantidade de mão de obra muito grande, porque as tarefas a serem feitas nos cafezais eram muitas, duravam o ano todo, e isso trouxe uma grande relação de assalariamento. Então, o café era a cultura maior do país, que mais empregava pessoas e que mais assalariava. E eram milhares de trabalhadores, milhares, inclusive imigrantes que vieram para trabalhar nas grandes fazendas de café, principalmente são famosos imigrantes italianos, e que quando vieram sofreram muito mesmo, sofreram muito nas imigrações, porque não era fácil você trabalhar para fazendeiros que tinham mentalidade escravista. Mas era com esses pequenos salários que eles iam poder comprar. E é aí, nessa peculiaridade, que a indústria ela se desenvolve, por causa dos salários que são pagos na agricultura. E mesmo quando existiam muito mais escravos do que trabalho assalariado, os escravos precisavam se vestir.
E daí os seus proprietários precisavam comprar roupas para eles feitas de sacos de tecido de algodão, que eles pudessem vestir, para não trabalhar pelado. Então, são essas compras, porém, são de milhares de panos que vão ser necessários, que vai fazer nascer a primeira grande indústria brasileira, que é a tecelagem. A tecelagem é a primeira grande indústria. Por causa do quê? Não só dos escravos que precisavam, mas também quando vai surgir o trabalho assalariado, junto também com o escravo, mas em menor quantidade, e depois vai crescendo, e isso aí faz com que a roupa seja, mesmo que o mais simples possível, roupa feita de saco, seja necessário para se vestir minimamente para exercer o trabalho. Mas é exatamente nesse aspecto que surge uma indústria de tecelagem. Então, veja, quando chega na época da abolição, e de onde é que veio esse dinheiro? Vieram das exportações do café. O café é exportado, ele dava muito lucro para os grandes fazendeiros, para os grandes comerciantes, e daí alguns fazendeiros, aqueles com mais visão no negócio, construíram as primeiras tecelagens para a produção de tecidos, para fazer sacaria, e também para aqueles tecidos mais grosseiros ajudarem na vestimenta das pessoas. E é aí que surge a tecelagem, a indústria têxtil brasileira. Como nós falamos, daí quando houve a abolição, em 1889, por exemplo, a indústria têxtil no Brasil, nós contávamos com 51 tecelagens. 51 já detectadas por pesquisa, né? Estatística. Não pelo IBGE, claro. Né? IBGE é do século XX, mas já se fazia estatística no século XIX e começo do século XX. Então vejam, nos casos, essa indústria têxtil já tinha 51. E depois precisavam também esses trabalhadores que estavam nos cafezais e também nas outras plantações. Eu cito o café porque ela era a maior, a que mais empregava pessoas e a que mais gerava renda e lucro. Não que não existissem outras por perto, claro que existiam, mas essa era a que dava lucro grande, né? Por isso as atenções eram todas para ela. Por isso que o café mandou tanto no Brasil inteiro, que foram os fazendeiros do café, que eram os governantes da República e que tiraram o Pedrito II, né? O meu chapa, Pedrito II. Ora, qual era a outra indústria depois de produção de tecidos? A segunda maior era de alimentação. Para produzir o quê? Farinha de trigo. Matarazzo, por exemplo, ele começou realmente a sua expansão depois da construção de um grande moinho de farinha de trigo. Matarazzo foi a maior fortuna brasileira. Depois, no século XX. No século XX foi ela. Depois de Mauá. Né? A farinha de trigo, por exemplo, bebidas, o vinho, a cachaça. Sim, tudo isso faz parte do setor de bebidas. Os destilados, os fermentados, a bebida, como eu já citei, né, o vinho. Outra que já se produzia, as gasosas, porque as gasosas são fermentados. E os europeus trouxeram essa técnica. Eu, por exemplo, na minha infância, que já faz muito tempo, a minha avó sabia fazer gasosa de gengibirra, que era uma técnica antiga, né? Só que daí essa técnica foi parar dentro de uma produção fabril. As gasosas, então eu experimentei. A minha avó fazia gasosa de gengibirra. E não somente para aí. Era preciso comprar, por exemplo, existiam os embutidos, existia o queijo, as manteigas, farinha de milho. Tudo isso é indústria alimentícia. E essa alimentícia, em número, ela era maior do que a indústria têxtil. Maior em quantidade, não em valor. Em valor, a maior era a têxtil. Depois que era a indústria de alimentação.
Por exemplo, em 1889 já tinha 109 indústrias catalogadas de alimentação. Bom, mas o que é a grande novidade nesse mundo que possibilita uma industrialização muito mais intensa? Foi a abolição. Porque daí toda a mão de obra tinha que ser paga. Mesmo que fosse com salários miseráveis, que esses salários existiam. Mesmo que a referência de pagamento da mão de obra, como eu já falei, fosse a referência do quanto os senhores gastavam para dar de comer aos escravos. Porque eles tinham que, muitas vezes, comprar comida para os seus escravos, porque todos eles estavam produzindo café. E muito pouquíssimos, na produção de subsistência. Tinha que produzir o que dá lucro. Então, muitas vezes, a comida tinha que ser comprada. E daí, esses donos, esses grandes fazendeiros, com o lucro que tiveram, foram os primeiros grandes investidores na indústria, principalmente de tecelagem e algumas outras mais, por causa do lucro que eles tiveram nas fazendas de café. Vamos ver um pouquinho? Vamos ver isso? Vamos pegar um livro aqui, este aqui que eu deixei, né? Que esse livro é deste locutor que humildemente vos fala. Esse livro aqui é meu, fruto dos meus estudos, né? E foi um livro, inclusive, premiado no Brasil. Tá? Mas vamos lá, vamos na página 152 e vamos ler rapidinho, só escutem, tem um pouquinho de paciência, alguns nomes. Antônio Silva Prado, Antônio de Barros, pai. Rafael Tobias da Aguiar, Pais de Barros. Álvares Penteado, Gabriel Dias da Silva, Lacerda Franco, Souza Queiroz, Luiz Antônio Anhaia, Rodolfo Miranda, Eloy Miranda Chaves, Elias Pacheco, Antônio de Lacerda Franco, Antônio Pros Rodovalho, Manuel José da Fonseca, Antônio Prates. Todos esses nomes para vocês, que eu estou citando aqui, eram grandes fazendeiros paulistas. Eles eram os políticos também, porque eles tinham esse poder econômico que se transferia e se transformava em poder político. Esses grandes fazendeiros, que fizeram eles? Vamos lá, além, empreenderam fábricas de vidro, usinas de açúcar, bancos, curtumes, frigoríficos de carnes congeladas, ferrovias, usinas de cimento e, antes de mais nada, fiações e tecelagens. Essa era a indústria principal, com o lucro que eles tiraram das fazendas, em cima do trabalho dos escravos e dos trabalhadores assalariados. É óbvio, será que eles eram escravocratas, depois passaram a ser trabalho livre, né? Em São Paulo já era trabalho livre, há muito tempo. Mas será que essa mentalidade escravocrata de pagar o mínimo possível sumiu depois que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea? De um estalo assim, eles se viram humanistas e resolveram pagar melhor as suas mãos de obra. E daí também as fábricas que eles fundaram, eles iam ter outra referência que não fosse pagar o mínimo para comer. Será que eles iam ter essa humanidade? Eu digo que não. E também nesse meu livro eu digo quanto é que eles pagavam. Só que daí o nosso conteúdo vai ficar muito comprido. Então vejam, eram esses nomes que geram os grandes fazendeiros, que foram também os primeiros grandes industriais. E com qual mentalidade? Pergunto eu. Com que mentalidade eles foram empreender isso? Bom, e o importante é que daí essa região sudeste, que ela tinha o produto da agricultura mais importante, ela vai ter de 60% a 70% das indústrias do país. Vão se concentrar lá. E os restantes 30%, 40%, mais ou menos, dependendo do tipo da indústria, né? Onde é que vão estar? Eles vão estar no restante do país. De sul até norte. A região que mais tinha indústria depois,
Primeiro São Paulo, depois vinha Rio de Janeiro. Em terceiro era o Rio Grande do Sul. Por isso que o Rio Grande do Sul também foi muito influente. Não era lá porque tinha laço, tinha gaúcho. Não, não, não. Porque ele tinha um poderio econômico já suficiente para ter uma certa voz dentro do cenário nacional. Então, veja, aí a gente já vê o surgimento dessa indústria. Aonde é que ela foi? Por causa desse assalariamento, e tem um grande impulso depois da abolição. Vejam que aí se encaixa com o Henry Ford, que Henry Ford dizia que quanto melhor ele pagasse os seus trabalhadores, a prosperidade do país dependia disso. E é verdade. Não que nenhum desses grandes fazendeiros foi Henry Ford, nem sabiam que ele existia. Mas eu quero dizer que esse assalariamento tem uma importância que já era reconhecida, inclusive por um grande capitalista industrial americano. Não é à toa que eu falo, né? E esse período da industrialização brasileira vai de 1860 até 1930. Depois ela passa para outra etapa. Mas agora nós estamos dando atenção a isto aqui. Tá? Então vamos sintetizar, meus queridos. Vamos lá. Por exemplo, se em 1889 nós tínhamos 51 indústrias têxteis, fábricas, né? Quanto que nós vamos ter lá por 1929? Pelo menos 1.211. 1.211. Isso dá um salto de 2.274%. Indústrias de alimentação, quanto nós tínhamos em 1889? 109. Quanto nós vamos ter em 1929? Chegando aqui, 29 para 30, né? Nós vamos ter de alimentação 13.969 fábricas. De vestuário, nós tínhamos lá em 1889, né, na passagem da abolição da monarquia para a república, nós tínhamos 118 confecções, porque vestuário já é confecção, né? É outro tipo de indústria. Porque a têxtil é para produzir o tecido, a confecção é para fazer a roupa. Então é uma indústria já diferente, né? Então nós tínhamos em 1889 118. E em 1929 e 30 nós já temos pelo menos 1988 indústrias, fábricas pequenas, né? Porque aí o vestuário é mais confecção. Nós vamos ter 1988. Vejam só, era um número muito expressivo. Então foi um salto muito grande. Então veja, como eu já vi falar, eu falei bem lá para trás, no vídeo 69, né? Nós tínhamos 636 indústrias no Brasil inteiro. Agora, quando nós chegamos em 1930, 1929, nós vamos ter pelo menos 13.336 fábricas. Além das têxteis, além das alimentícias, além de vestuário, né? Vai ter metalúrgica, vai ter química, vai ter construção civil, vai ter muitas outras. Num total, as mais importantes chegam a umas 14, mais ou menos. Tá? Mas o salto é de quanto? 1.996%. Quase 2.000. Dá um salto de 2.000%. E o grande impulsionador foi o trabalho assalariado, que mesmo que sendo concentrado na região sudeste, né? Muito bem, mesmo sendo os trabalhos assalariados tendo sido tão mal pagos, como é que cresce tanto assim? Porque é muito simples, meus queridos. Veio muita gente de fora, muitos imigrantes. Naquela época, os veio da Itália, da Espanha, de Portugal, da Alemanha, da Rússia, imigrantes sírio-libaneses. Então, muitos deles, grande parte, fugindo de guerras, fugindo de perseguições religiosas, fugindo de conflitos, porque a Europa foi eivada de conflito e de guerra. E nada tão importante como a paz, né, meus queridos? Nada tão importante. Então é assim
que se forma de uma maneira muito simples, né, muito básica, que eu falei para vocês, essa indústria brasileira. E o papel tão importante que teve o assalariamento. O assalariamento foi fundamental. E quanto maior esse assalariamento, mais a indústria vai crescer. Porque é ali que se forma os compradores. De tudo. Por isso, para finalizar com hoje, né, nós estamos num péssimo caminho. Porque a força de trabalho está sendo muitíssimo mal paga. Então nós vamos ter taxas de crescimento econômico muito pequenas, com presença muito grande de desemprego e de subemprego, que são as pessoas vendendo balinha nas ruas com aqueles, buscando o reciclado pelas ruas, como eu vejo aqui na frente da minha casa, que eles vêm buscar reciclado para poder viver. E antes não tinha. O que eu vi de gente procurando reciclado era pouquíssimo. Hoje é muita gente, que são trabalhos miseráveis. E o nosso povo, pela riqueza que tem nosso país, não precisa se contentar com trabalhos miseráveis. Nosso povo, que é trabalhador, e não é nazifascista, nosso povo não é isso. Nosso povo é um povo de excelente coração. Como dizia o Sérgio Buarque, Buarque de Holanda, né? Nas Raízes do Brasil, é um homem cordial. E um dia nós vamos falar sobre isso, né? Discutir bem essa questão. Mas eu digo cordial de bom coração. Esta é a índole do brasileiro. O brasileiro não é um povo que olha com estranheza o seu semelhante. Ele não é um povo racista. Porque ele é de índole racista. Né? Ele está sendo até levado a isso. Então, meus queridos e minhas queridas, eu vou encerrando aqui o meu trabalho e eu me despeço. Espero que vocês tenham gostado dessas nossas reflexões e que elas tenham sido úteis para nós compreendermos o nosso país e a importância que tem os trabalhadores para todos nós, sem dúvida alguma. Então, até uma próxima ocasião. E até lá, ao próximo Ponderando com Caju. Até.